Boa noite a todas as irmãs, servas em ações. Nós estamos cheios de gratidões por vocês estarem aqui conosco, tá bom? Hoje nós temos como convidada nossa irmã Priscila Amaral. Ela vai trazer a mensagem, Carol vai entrevistar o serviço que ela tem feito para o Senhor. Mas nesse momento quero chamar a Roselane para nos trazer vindas. É contigo, amiga. Boa noite, amadas e queridas irmãs. Com grata alegria, né? Mais uma vez estamos reunidas para esse momento especial. E gostaria de trazer uma reflexão, uma meditação aqui na palavra do Senhor. Em Filipenses 4:8, uma passagem bem conhecida por todas nós, né, que fala em que devemos pensar, né? E diz, finalmente, irmãos, né? Tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o nosso pensamento, o vosso pensamento, o nosso pensamento. Então, essa escritura nos mostra a importância de nós estarmos com nossos pensamentos elevados ao Senhor sempre elevados nas boas coisas, né? O que é agradável, o que é justo, o que é puro, o que é amável, o que é de boa fama. Então, se a nossa mente estiver ocupada com essa escritura, com essas lembranças, né? Sempre vamos estar com nossos corações agradecidos ao Senhor. Seja o momento que estivermos, vamos estar lembrando do que Deus nos fez, né? E sermos agradecidos. Então, vamos neste momento agradecer ao Senhor por este momento e pedir a direção dele nesse encontro. Oremos. Senhor Deus, Pai poderoso e eterno, Deus de toda honra e glória, nós bendizemos o teu nome, Senhor, porque tu és santo, tu és poderoso, Senhor, e nós rendemos ao Senhor por tua imensa bondade e amor e cuidado, Senhor, conosco, mesmo diante das tribulações e provações que passamos, sabemos que o Senhor está conosco. O Senhor abençoe esta noite, o Senhor abençoe nossas vidas, Pai, abençoe, Pai, a nossa irmã Carol, a nossa irmã Priscila, que será nossa irmã entrevistada e também que terá a mensagem nesta noite, que o Senhor guie, Pai, com o teu Espírito Santo, direcione em cada palavra, e tudo que for falado aqui será para honrar e glorificar o teu nome, lembrarmos que nós somos tuas filhas, lembrarmos que nós levamos o nome, Senhor, o nome de cristãs, Senhor, imitadoras do Senhor, que o Senhor nos abençoe e nos ajude a cada dia, Senhor, a sermos cristãs autênticas e que venhamos glorificar o teu nome em toda e qualquer situação. Em nome de Jesus, que nós te damos graças por cada irmã que está aqui nesta noite, que o Senhor abençoe cada uma, assim, nas dificuldades que elas estejam, Pai, na necessidade que elas estejam, que o Senhor abençoe, Pai. Cada uma dessas mulheres, Pai, que são importantes para o Senhor. E umas para as outras também somos importantes, Pai. Em nome de Jesus, que nós te damos graças, te oramos, te agradecemos. Amém. Obrigada, Rô. E quero aproveitar amanhã, né? É o dia que comemora internacionalmente o Dia das Mães. Então, quero parabenizar. Já dado por Deus, né? Que é trazer seus filhos para Ele. Então, que Deus abençoe a todas vocês. Carol, é contigo, minha amada. Carol, o seu som. Liga o som. Desculpa, eu liguei. Ok. Eu disse que é um prazer estar com vocês hoje, porque eu faltei a última reunião, não pude participar e senti saudades. Então, é bom ver vocês hoje. Hoje nós temos o prazer, de novo, de conhecer o trabalho, a obra de uma irmã brasileira na Igreja de Cristo do Brasil. O nome dela é Priscila Amaral. Ela tem 40 anos, muito nova, em comparação comigo. Casada faz 20 anos com o Carlos e é mãe do Vinícius, de 10 anos, e da Júlia, de 4 anos. Ela é formada em administração de empresas e atuou como analista financeiro. Hoje em dia, ela faz um serviço de freelancer
para uma clínica parto em São Paulo. Foi batizado no dia 5 de maio de 1996, com apenas 13 anos de idade. Isso foi no AMO, Acampamento Monte das Oliveiras. E é uma semana que ela completou 27 anos de conversão. Parabéns! É de São Paulo, capital, e quando ela se casou, mudou-se para o interior de São Paulo, na cidade de Campinas, onde congregava com os irmãos no bairro do São Bernardo. No fim de 2021, durante a pandemia, o seu esposo perdeu o emprego. Na busca por uma nova oportunidade, a única proposta recebida foi gerenciar uma fábrica no Amazonas. Então, resolveram encarar uma grande mudança, que foi deixar o interior de São Paulo e mudar para a cidade de Manaus, que é uma cidade muito querida para mim. Meu primeiro lar no Brasil, em Manaus. Em Manaus, estão congregando no bairro do Zumbi das Palmares. Priscila é uma mulher de muitos talentos e atua em vários ministérios no Zumbi dos Palmares. Faz parte do Ministério de Ensino de Mulheres, de Ensino para Crianças e da Secretaria. Ela vai compartilhar conosco agora algumas informações sobre esses ministérios em que ela está envolvida lá em Zumbi. Priscila, foi difícil para você e sua família se adaptar à vida numa outra região do país? Oi, Carol. Bom, respondendo a pergunta, foi muito difícil. Ainda é difícil, a gente ainda sofre um pouco. Não é só pelo clima, porque aqui é muito quente, né? Eu sinto uma falta de frio. A culinária, né? A cultura mesmo, a gente vê mesmo país, mas é diferente, né? Uhum. Mas o que foi mais difícil, o que é mais difícil é estar longe da família, né? Uhum. Minha mãe está aqui, a uma tela só de distância e dá uma saudade, porque né, a gente, somente agora, Dia das Mães, a gente costumava passar juntas, né? Uhum. E eu queria que os meus filhos tivessem mais contato com ela, com meu pai, com os meus sogros. Então, por esse lado, está sendo difícil, ainda é difícil, a gente ainda sofre com isso. Uhum. Eu entendo isso. Imagina, de um continente para outro. E não tivemos essa tela de distância naquela época, nos anos 80. Fomos no centro da cidade e tivemos que ficar naquele lugarzinho fechado para fazer um telefonema para nossas famílias nos Estados Unidos. Triste. Triste, é verdade. Mas foi uma bênção. E eu acho que você vai achar a mesma coisa. O que no consola, trabalho. O que consola é saber que Deus tem um propósito em tudo, né? Sim, ele e tem. Mais ainda é o que minha mãe fala, que a nossa família em Cristo, ela se estende, né, pelo mundo e ela falou, você vai se sentir muito abraçada lá, e realmente é verdade. A gente encontrou aqui na igreja em Zumbi um acolhimento, um amor maravilhoso que tem ajudado a superar essa dificuldade. Conte-nos um pouco sobre o que você faz no Ministério Feminino na sua congregação agora. As mulheres daqui são excelentes. Eu descobri, né? A Francisca me forçou, me ajudou a descobrir um dom de ensinar para as mulheres. Eu não conhecia esse dom em mim. E eu confesso que ensinar a gente aprende muito mais, né? E tem sido maravilhoso. Então, as mulheres se reúnem todas as terças-feiras e a gente separa temas e divide entre 4 mulheres, que são as que ensinam, e tem sido maravilhoso. Até a gente estava aprendendo sobre as virtudes da mulher virtuosa, né? Aí, terça-feira passada, eu dei a aula e foi muito bom, né?
Eu costumo dizer que a gente ensina, a gente aprende muito mais. Isso é excelente. Isso é a verdade. E o bom de ser cristão, é que você nunca falta família. Verdade. Eu sei que em qualquer lugar onde eu vou, provavelmente eu vou ter casa e família lá para me receber. É E é a verdade. mesma coisa da família de sangue, porque é do espírito, que é realmente uma ligação até mais forte às vezes. Então, Deus nos dá muitas bênçãos. É verdade. Terceira pergunta. Você não apenas serve sua congregação no Ministério Feminino, mas também trabalha com o Ministério Infantil. Qual é o seu papel no Ministério com as crianças de Zumbi? Eu sou mais um apoio, né? Uhum. As mulheres aqui são muito abençoadas, elas têm um dom mesmo com criança, então eu sou um apoio. Quando precisa dar uma aula, elas me passam um tema, eu elaboro, né, passo a aula para as crianças. Inclusive, elas estão até reunindo as crianças da própria comunidade ali todo sábado no prédio para ensinar como brincar fora das telas. Isso é muito legal e eu não estou podendo ajudar porque eu tenho uma demanda com os meus filhos no sábado de manhã. Mas assim, estou apoiando, estou procurando ajudar no que eu posso elas, e elas são excelentes, elas têm feito um trabalho com crianças maravilhoso. Uhum. Eu sou uma ajudinha, quando necessário. Isso é muito importante e necessário, como você Necessário. falou. Agora, como se tudo isso não a mantivesse muito ocupada a sua vida, você também serve na organização e burocráticas para sua congregação. Conte-nos um pouco sobre o que está incluído nesta parte do seu ministério. A secretaria, né? A gente foi dividido aqui na Igreja de Zumbi por ministérios, né? Cada irmão se ambienta no ministério e se dedica nele. E como pela minha formação, eu peguei para ajudar nesse ministério da secretaria. A igreja começou, acho que na casa da Roselaine, né? Então, começou pequenininha, no quintal, e foi crescendo, né? Em pouco tempo já tem o prédio, já tem né, o local certo para se reunir. Esse prédio foi expandido, né, devido à demanda mesmo, na quantidade de membros, e precisava de uma organização. Então, eu peguei para ajudar o pessoal lá na elaboração de uma ata de fundação da igreja, né? Nós elaboramos o estatuto social, né? Então, a gente está junto com o cartório para registrar, para realmente ser ali uma igreja, um local de reunião, para conseguir tirar um CNPJ, né, e regularizar o prédio com a prefeitura. Então, tem todo um trabalhinho aí que eu estou fazendo junto com alguns irmãos que têm ajudado nisso, né? E eu acho que se faz necessário porque o prédio tem crescido e a gente tem acolhido algumas pessoas da comunidade. Então, a gente precisa estar perante a lei, né, estar regularizado. Então, a gente está buscando isso, essa regularização, até mesmo com bombeiro, né, com a prefeitura, né, tirando IPTU, tudo direitinho. Né? Aqui é um pouco mais demorado, né? O serviço não é tão ágil, mas está dando certo. Né? Pelo menos internamente a gente vê que está mais organizado. Né? A gente fez ficha de membros, a gente catalogou todos os bens da igreja. Né? Então, isso é bem legal, né? Dá para a gente ter um controle melhor, uma melhor visão de um todo, né? Não dos irmãos em si, né? Então, tem ajudado bastante, tem sido legal esse trabalho. Tenho me sentido bem útil com ele. Talvez fosse isso que o Senhor mandou você para lá. Verdade. Verdade. Porque é uma coisa que muitas pessoas não sabem fazer. E você chegou numa hora certa para ajudar. Para ajudar. Graças ao Senhor. Que bom. Então, gostei de conhecer você, eu acho que as outras também. E eu e você temos coisas em comum com essa mudança de seu lar para um lar distante de tudo.
Mas eu posso dizer que nosso tempo em Manaus, sendo nossa primeira missão, é uma coisa tão importante, básica em nosso ser, como família. E Deus nos abençoou em todas as maneiras. Nós tivemos uma mãe brasileira lá e um pai brasileiro lá e uma família muito grande. E eu me sinto muito em casa lá. Então, muito Eu já obrigada. adotei a mãe da Roselane como uma mãezinha para mim. A Roselane sabe Uhum. que fica com ciúmes, né? Mas a É, dona Ide é... mas eu divido, eu sei que tá bem cuidado com você, é que eu tô longe, né? Eu tô aqui longe, você tá aí pertinho, você cuida Trocou, para né? mim. Agora, Então, muito obrigada Eu para que agradeço. compartilhar isso conosco e vamos passar para a outra parte agora. Vocês podem fazer perguntas no final, se vocês tiverem perguntas sobre a entrevista. Muito obrigada, Carol. Que bom que você está aqui conosco hoje. E eu quero parabenizar a Priscila por ser essa serva em ação, porque ela é mãe de 2 crianças e faz tudo isso para o Senhor. Então, isso é muito bom. Eu conheço pessoas que é mãe, não tenho tempo. Eu tenho 2 crianças, ou tenho uma só e não tem tempo. Então, Pri, parabéns, viu? Deus te Obrigada. abençoe sempre. É para a glória dele. E eu falo que trabalhar na Amém. igreja é o melhor tempo investido, né? A gente ajuda os nossos filhos quando a gente trabalha para a igreja, que é o exemplo, né? Eles veem como é importante, isso faz eles, né, se apegarem mais a Deus, eu acredito. Amém. Esse é o papel, né? É. Então, eu quero agora falar um pouco sobre o nosso ministério, o Ministério do Colheita Brasil. E nós temos aqui, olha aqui a família da Pri, que eu trouxe, peguei lá no WhatsApp dela, que lindo. Obrigada. Vamos falar um pouco do Colheita Brasil. Irmãs, para quem não conhece, o Colheita Brasil é um ministério nosso Ministério de Evangelismo. Colheita Brasil, porque é nós, brasileiros, que estamos plantando igreja nos locais que ainda não tem Igreja de Cristo, principalmente nesses estados. Tá? Ainda falta Rio Branco, Porto Velho, Amapá e Goiânia. Então, juntas, nós estamos arrecadando dinheiro para que os irmãos que estão parceiros do Colheita Brasil estão preparando obreiro e enviando, tá? Então, você pode ser uma das colaboradoras. Aqui, as nossas servas em ações são nós, irmãs, que estamos juntas, sendo a força-tarefa da nossa congregação. Qual é o nosso papel? É lembrar os irmãos do propósito de doar, né? De falar, de orar em prol disso. Essa não são só essas fotinhas, tem muito mais irmãs lá. Aí a gente pede, me dá foto, algumas não quero nem aparecer. Então, tá tudo bem. Então, as amigas do Colheita Brasil, nós temos o propósito de amar, motivar, imitar, glorificar, apoiar e semear. Tá? E eu estou aqui, está aqui nos visitando, e veio por dificuldade, que ela não veio outros dias, a Virgínia. Virgínia, liga aí teu som. Fala um pouco desses... Fala um pouco, e rápido, sobre esse seu projeto aqui, que está apoiando o Colheita Brasil. Você como serva em ação. Certo, vou falar rapidamente. Os temperos da Naná surgiram para a gente ganhar uma rendinha, eu e minha filha, que é especial, que a Nayade, Naná é a Nayade, minha filha, que ela é especial. Aí eu tive, minha irmã mandou essa
esses temperinhos que ela estava fazendo na Bahia, e eu comecei a fazer no ano passado. E aí, quando eu comecei a fazer, aí eu prometi para Deus que todo o dinheirinho que eu fosse recebendo do temperinho, eu ia colocar, tudo que tivesse de R$ 1 a R$ 2, eu ia colocar no cofre, no cofrinho que a gente já está com dois, né? Cofrinho que a gente vai abrir só em novembro, se Deus quiser. E aí, qual é o meu projeto agora? Como vai ter a conferência feminina em Sorocaba, agora dia 3 de junho, a ideia é passar para as irmãs que virão para essa conferência, cada uma que levar um temperinho, ele custa R$ 10 cada um, R$ 2 irá para o colheita. Né? Então, assim, é 20%, né? Seria R$ 2, R$ 10, R$ 2 é 20%, né? Tudo que arrecadar vai ser 20% para o colheita. E aí a gente vai colocar nos grupos, então, né, Silene, essa é a ideia, né? De colocar nos grupos. Aí, quem quiser fazer suas encomendas, né, já pode fazer, porque aí eu já estou fazendo, já estou em produção já. Eu vendo bastante aqui também em Araçoiaba, né? E para as irmãs de capela. Tá bom? Deu uma travada aí, gente? Alô? Oi? Estou ouvindo, estou te Travou? ouvindo. Ah, deu certo, né? Parecia eu estava só vendo o rosto da Silene, aí parecia que tinha travado. E é isso, esse. Eu vou mostrar os temperos. Acho que dá para mostrar para vocês, né? Espera aí. São três tipos, né? Esse é com açafrão, é sal, né? Com alho, ervas finas, açafrão. Esse aqui é com coloral, é 150 gramas, vem com etiquetazinha. Eu ponho até nos comércios aqui, sabe? O pessoal do comércio compra. E aí eles, né, põem o preço deles. E esse aqui só o sal com alho e as ervas finas, né? Também tudo assim com etiquetazinha, tudo bonitinho, com validade, né? Mas como é sal grosso também, que é mais saudável também, né? Para poder, porque o sal fino ele fica escuro quando põe alho. Então, assim, é feito com muito amor e carinho. Todo mundo vai amar, eu tenho certeza, porque dá um gostinho no frango, no peixe, e tudo. Pronto, passei o recado. Agora é só encomendar. E o colheita agradece, e a Virgínia também, a Nayade. Obrigada, Si. Parece que está mudo para mim. A Cita, acho que travou. A Cita travou. Eu acho que travou, né? É que a minha internet está ruim hoje. Pronto. Então, eu quero agradecer a você, irmã Virgínia, por essa atividade, que é a força-tarefa do Colheita Brasil agindo. Então, em Teresina, nós já temos uma equipe precisando das nossas doações, que a gente sustenta a duas equipes que estão lá, tá? E nós temos também, essa congregação já está lá desde 2019, Boa Vista começou este ano, já realizamos batismo lá, e eles estão bem ativos. Então, aqui em Boa Vista, nós estamos com duas equipes, tá? Então, nós estamos sustentando eles. Então, pode continuar a fazer sua doação. Nós temos um projeto aí que qualquer um pode doar, desde R$ 7, 14, enfim. Você pode doar o quanto você quiser, tá bom, minha amada? E eu quero chamar, olha, nós temos nosso site, o nosso Instagram, certifique lá, faça suas perguntas, tire suas dúvidas, e lá tem informação financeira, como está o dinheiro, para onde vai, está tudo lá, tá bom, meus irmãos? Então, eu quero chamar agora a Pri. Pri, é contigo, minha amiga. Traz a palavra do Senhor para nós. Muito obrigada, tá, Obrigada. amiga? Deixa eu compartilhar a tela aqui. Você não pode. Tá. Era só um pouquinho. Eu vou tentar compartilhar aqui, sim.
Então, vamos lá. Todo mundo me ouve? Tá tudo ok? Então, tá bom. Então, primeiramente, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar falando com vocês hoje, né? A Silene é maravilhosa, ela participou de uma palestra que a Igreja aqui em Zumbi, as mulheres fizeram, né? Num encontro de mulheres, de mulheres virtuosas que teve em março, e ela me pediu para estar vindo e passando uma aula para vocês. Eu falei, então eu vou dar mesmo. Ela falou, não, é excelente porque eu gostei, né? E é isso, é organizando as nossas finanças para que a gente possa abençoar, né? Eu até fiz uma pergunta aqui para a introdução mesmo, será que a gente tem meditado sobre a importância de organizar bem, de administrar bem o nosso dinheiro, como também sendo uma forma de obediência a Deus? Né? Se a gente tem que obedecer a Deus em tudo na nossa vida, por que o dinheiro estaria fora? Então, é uma coisa que a gente tem que parar para pensar, né? Deus, ele quer que a gente saiba administrar bem o dinheiro, né? Isso é uma coisa que eu e meu esposo, a gente demorou muito e sofremos muito, né? Para entender o que Deus espera, né? Do nosso relacionamento com o dinheiro como família, né? Muitas das coisas, se a gente tivesse desde o começo se organizado, a gente teria feito, a gente teria ajudado, a gente teria sofrido menos, né? Então, a gente pensa que é um tema muito importante para a nossa vida, né? Organizar bem as nossas finanças para que a gente possa ter a oportunidade de ser bênção para as pessoas, seja elas dentro da nossa casa, os nossos pais, os nossos filhos, nosso marido, a comunidade onde a gente está inserida, né? A igreja. Então, por isso que se faz muito necessário, né? Mesmo que a gente... A Silene está me ligando. Oi, tá. É que eu estou aqui no celular olhando. Desculpa, que eu estava sem que... Imagina, assim. Então, mesmo que a gente não trabalhe, né, a gente também precisa aprender a organizar, sim, né? Se a gente é novinha ainda, não é casado, aprenda para quando casar ser muito mais fácil, ou também para você poder ajudar seus pais. Então, mesmo que você não contribua financeiramente dentro da renda do seu lar, é muito importante a gente aprender, né? A gente que é mulher cristã, a gente tem buscado fazer a vontade de Deus, ser virtuosa, então é importante a gente também aprender para junto do nosso esposo estar servindo, né, o nosso lar, a nossa família, fazendo essa organização financeira que se faz tão necessária, né? Então, eu coloquei aqui, entendendo um pouquinho a nossa realidade, né, do porquê que é tão importante a gente saber administrar bem o nosso dinheiro, né? Infelizmente, a gente vive numa sociedade onde a educação financeira ela é escassa, a gente não aprende isso, né? A gente não aprende sobre educação financeira na escola, isso a gente não aprendeu com os nossos pais, né? Eu via meus pais lá organizando dinheiro na época, vinha o salário do meu pai no saquinho do Olerite, né? Eles separavam para que era, mas assim, entender o gasto, entender a economia necessária, entender isso eu não aprendi, né, com os meus pais. Então, isso é até uma coisa que a gente tem que rever com os nossos filhos, né? E a sociedade também não ensina, ao contrário, o que a sociedade quer, o que ela espera da gente? Que a gente gaste, né? Eles dizem para a gente que a gente só é alguma coisa se a gente gasta, né? É aquele consumismo, né? Tão latente na nossa sociedade. E a gente sabe que isso não é a vontade de Deus. E olha o que tem acarretado, né? A má administração dos recursos financeiros tem gerado pessoas endividadas. Eu peguei um dado aqui no fim de 2022, no início de 2023, 77,9% das famílias brasileiras estavam endividadas. Aí a gente já está no mês 5, aí eu fui ver como é que está, como que fechou o mês de abril. Né? Mudou o governo, imaginei que talvez pudesse melhorar alguma coisa, mas não, esse número subiu, esse número agora está 78,3%. Então, é como se a gente pegasse 10 pessoas, praticamente 8 estão endividadas. Então, é um número muito alto, né? E tudo isso gera coisas tristes, né? No meio da sociedade. Olha um outro dado que eu peguei, que também é muito triste, que são casamentos desfeitos por causa de problemas financeiros. O IBGE, ele constatou que 57% de casamentos terminam por conta de desentendimento que envolve o financeiro do casal. Então, olha como é necessário a gente saber lidar com dinheiro em família, né?
Deus odeia o divórcio, imagina se divorciar, se separar por conta de dinheiro, né? Isso é muito triste. E não é só isso, né? Tem gerado uma sociedade que tem tido baixa autoestima, ansiedade, estresse, insônia. Quantas pessoas não perdem o sono porque tem que pagar uma conta e não tem o dinheiro reservado para isso, né? Isso é triste, né? Isso aí tira a paz, né, de qualquer ser, né? Depressão, tem pessoas que até se matam, tem pessoas que se suicidam por conta, né, da depressão decorrido ao problema financeiro, né? Isso é muito, muito cruel, né? Então, a falta dessa educação financeira, ela tem gerado uma crise, uma sociedade totalmente em crise. E isso, infelizmente, tem atingido lares cristãos, né? Lares de irmãos nossos que estão nesse endividamento, né? Nessa falta de paz, né, financeira. Aí, a pergunta que eu coloquei, essa pergunta que não quer calar, será que todo esse problema, toda essa consequência tem sido por a gente ganhar pouco? Será que a gente precisa ganhar mais para a gente não se endividar? Ou será que a gente precisa aprender a administrar o pouco que a gente ganha? A própria palavra de Deus já dá a resposta, né? Que melhor é o pouco com o temor do Senhor do que ser rico e viver infeliz. Então, a gente vê que Deus, ele mesmo nos dá a resposta para isso. A gente não precisa ganhar muito, a gente precisa aprender a administrar esse pouco que a gente tem, né? E eu separei alguns aspectos importantes, deixa eu passar então, para a gente ter a consciência, né, da relação de Deus e o dinheiro, né? Eu coloquei aqui que do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e tudo que neles vivem. Então, a gente sabe que tudo é de Deus, tudo pertence a Ele, né? E Ele escolheu confiar ao ser humano os cuidados e a gerência do que pertence a Ele, né? De uma parcela do que é dele, né? Da criação dele. E a administração do dinheiro, ela faz parte disso. Olha que eu coloquei, que Deus designou o homem o cuidado de uma parte da sua criação, que são o tempo, os bens, a família, o trabalho. Então, para tudo isso, a gente tem que aprender a administrar, né? E tirando a parte do dinheiro, né, a gente tem que pensar na parábola dos talentos, né? A gente teve uma irmã que, alguns meses atrás, a Cecília do Nordeste, que deu uma palestra, né, por Servas em Ação, falando muito bem sobre dons e talentos. E o talentos é isso, é o dinheiro. E a gente precisa prosperar, né? Quando a gente vê a parábola dos talentos, Jesus contando, o que ele faz? Né? O servo chega para o Senhor chega para o servo, para um dá 5, para outro dá 2 e para outro dá 1. E quando ele vai prestar conta, o que tinha 5 dobrou, o que tinha 2 dobrou, o que tinha 1 enterrou. Né? E ele fala, né? Servo mau, servo infiel. Porque ele não trabalhou com aquilo que Deus designou para ele. Então, a gente tem que tomar consciência mesmo de que é muito importante e é para Deus. Então, se faz muito necessário a gente aprender sobre administrar o dinheiro. E Deus, ele não nos deixa ao acaso, né? Ele não simplesmente cuida e pronto. Ele nos deu na palavra dele mais de 2.000 versículos que nos ajudam a ter uma relação correta da nossa vida em relação ao dinheiro, né? São ensinamentos que vão muito mais além do que comprar, do que poupar. Realmente é um ensinamento que nos ajuda a ter uma posição mesmo em relação ao que Deus espera, né, da nossa administração do dinheiro. Eu listei aqui algumas coisas são, por exemplo, como não ter preguiça de trabalhar, né, buscar conhecimento para se aprimorar, se há necessidade de ganhar um pouco mais. Então, a palavra de Deus fala também sobre isso, sobre trabalhar honestamente, sobre evitar gastos que são desnecessários, desperdícios, né? Analisar as despesas todas com muito cuidado, recolher devidamente impostos, né? Na palavra de Deus não fala, se você acha justo, então recolha. Não, dê a César o que é de César. Você tem que recolher, recolha, né? Fugir de dinheiro fácil, da ganância, da avareza, do consumismo, da falta de contentamento, isso é muito importante para nós cristãs, né? A cobiça, o cuidado com a idolatria ao dinheiro. Então, a palavra de Deus, ela tem muito para nos dizer, muito para ensinar sobre a nossa relação com o nosso financeiro, né? A nossa vida financeira. Então, eu separei aqui
2 slides, né? Esse primeiro slide eu coloquei tomando consciência. A gente precisa mudar a chave da nossa mente e entender, né? Ter realmente a consciência da necessidade que se faz de administrar bem o dinheiro, né? O dinheiro que Deus nos proporciona. Então, o primeiro passo que eu coloquei aqui para essa consciência, é entender o estado em que a nossa família se encontra financeiramente, né? A gente precisa saber em que estado a gente está para que a gente possa tomar medidas para poder melhorar, né? Então, se a gente está bem, está no azulzinho, está direitinho, pagando as contas, gastando menos do que se ganha, ótimo, né? Agora é só a gente fazer prosperar e abençoar com esse dinheiro. Mas se a gente tem alguma dívida, a gente precisa tomar consciência dela, né? Aí eu coloquei aqui o quão prejudicial pode ser uma mulher que não tem a consciência do estado financeiro que se encontra a sua casa, né? A mulher que ela não tem consciência das finanças da sua casa, ela pode ser mesmo culpada, até mesmo por um saco furado no orçamento da família, né? Aquele saco de dinheiro que põe e quando vai tirar para pagar uma coisa já não tem mais nada, porque aos pouquinhos vai saindo, né? A gente chama de saco furado. Então, é muito importante a mulher se inteirar junto do seu marido sobre como que anda o estado financeiro, como que vocês estão, para poder tomarem medidas juntos, né? 2 cabeças pensando, né? Soma, né? Pensam mais, para poder se livrar caso haja algum endividamento, alguma coisa do tipo, né? Então, se faz muito necessário. Aí eu até fiquei pensando e até na palestra que eu dei, falei para as mulheres para tomarem cuidado com aquela ideologia mundana de que o seu salário é o seu salário, o meu salário é o meu salário. Isso aí não é a vontade de Deus. Eu tenho que tomar muito cuidado, porque Deus criou para ser é uma soma. Então, o seu salário, o meu salário é um salário só, as nossas contas é uma só, e nós vamos conseguir pagar as nossas contas, fazer o que a gente pretende, e assim por diante, né? Então, tem que tomar muito cuidado, que isso aí são ideologias do mundo, né? Que a gente não pode deixar entrar dentro do nosso lar, né? Então, mesmo que a gente não contribua diretamente com a entrada de verba, né? Até pouco tempo eu estava assim, eu não ajudava nada financeiramente com dinheiro, né? Há pouco tempo que me surgiu a oportunidade de trabalhar com freelance lá em São Paulo. Mas mesmo assim eu via como a gente podia ajudar, né? E a gente vai estar vendo, economizando no dia a dia, né, procurando aonde comprar, ajudando o nosso esposo na organização das finanças. Então, são coisas que nós, mulheres, mesmo sem ajudar com a renda, a gente pode estar fazendo, né? E mesmo que o seu marido, às vezes, não fale, né, porque a gente vê que, como tem algumas irmãs mais experientes, né, algumas têm algum marido, né, que eu já ouvi casos assim, que o marido não quer falar para a mulher o quanto ganha, né, e isso está errado, né? Mas a gente tem que tomar cuidado se a gente tem feito no coração do nosso marido confiar na gente, até mesmo para ele poder falar sobre as contas, sobre o dinheiro, sobre a necessidade. Às vezes ele se sente até envergonhado, né? Então a gente tem que ter uma passagem lá em Provérbios que fala, né? Que o coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho, porque ela lhe faz o bem e não o mal todos os dias. Então, se às vezes o marido não quer falar, a gente tem que investigar se não é a falta de confiança dele na gente, né? No meu caso, no início do meu casamento era isso, meu marido não confiava em mim e ele não falava, né? Aos pouquinhos a gente foi se entendendo, né? Mas precisa se entender, esse é o importante, né? Então, o marido, ele é o provedor do lar, tem que ser assim, ele precisa ser assim. Mas a mulher, ela pode, ela deve ajudar, né? Um outro ponto que eu coloquei aqui é entender que a sua renda, ela é uma provisão divina, né? E isso é maravilhoso, porque a gente sabe que às vezes a gente até reclama, poxa, mas eu ganho pouco, meu salário não dá, minha pensão não dá, mas esse pouco, ele é uma provisão divina. Então, isso aí é mais assim, estar contente com aquilo que Deus te fornece, né? A gente tem que ter em mente que a paz financeira que a gente busca, ela não depende do tanto dinheiro que a gente ganha, né? A chave do sucesso para se ter uma organização financeira é exatamente saber gastar aquilo que se ganha, né? Se gastar menos do que se ganha, melhor ainda, né? Então, essa é a chave, não tem segredo,
né? Tentar colocar todo o seu orçamento financeiro dentro daquilo que você ganha. Caso precise ganhar mais, procurar meios, né? Que Deus, ele capacita a gente para isso, né? Então, acreditar que Deus, ele sabe tudo o que a gente precisa, e ele vai dar a condição de ter tudo o que a gente precisa, aí a gente tem que prestar atenção, porque é o que a gente precisa e não necessita. Aliás, desculpa, é o que a gente necessita e não o que a gente quer, né? Deus, ele vai dar para a gente tudo o que a gente necessita, ele sabe, né? Tem uma passagem lá em Mateus que ele fala assim: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Aí a gente vai ler a fundo essa passagem, a gente vê o que são essas coisas. Aí ele fala que é se vestir, que é se alimentar e que é beber. Então a gente sabe que isso é o necessário. E Deus sabe que a gente precisa disso e ele vai prover isso para a gente, né? Então a gente precisa entender que essa renda que a gente ganha, ela é a provisão de Deus para que o nosso comer, o nosso vestir e o nosso beber seja provido na nossa família, né? Para a nossa família. Então, o outro ponto que eu coloquei aqui é que na nossa sociedade é muito, muito fácil a gente confundir a necessidade com o querer, né? O que eu acho que eu preciso. Então, a gente tem que pensar bem nisso e praticar aquele mandamento de realmente estar contente, aprender a viver contente com o que a gente tem, né? Isso aí é mais uma mudança de mente mesmo necessária que a gente precisa. E um outro ponto, que também é fundamental, é dedicar a nossa vida financeira ao Senhor, né? Quando a gente dedica tudo que a gente dedica, a gente sabe que a gente vai ser bem-aventurado, né? Essa é uma promessa de Deus. E a financeira não estaria por fora disso, não seria diferente. Então, a gente tem que aprender a dedicar toda a nossa vida financeira ao Senhor, né? Agradeça a Deus pelo seu sustento, pela sua saúde, pelo seu emprego. Entregue ao Senhor tudo o que você fizer e os seus planos serão bem-sucedidos. Provérbios 16, 3. Então, quando a gente realmente passa a dizer, esse dinheiro, Senhor, vem do Senhor e eu vou dedicar ao Senhor, parece que, eu não sei, é bênção divina. Bênçãos divinas acontecem quando a gente dedica. Então, se faz muito necessário a gente aprender a dedicar a nossa vida inteira, principalmente a financeira, ao Senhor, né? Então, essa é a parte da tomando consciência. Então, a gente precisa entender o estado que essa nossa família está, que a nossa renda é uma provisão de Deus e que a gente tem que dedicar essa provisão de Deus a Deus, porque é dele, é para ele, né? A outra parte que eu coloquei aqui é praticando, né? Tem a parte da consciência, que a gente não consegue praticar se a gente não sabe o que a gente está fazendo. Então, depois que a gente tomou a consciência, a gente tem que começar a praticar, se a gente realmente quer ter uma saúde financeira que agrade a Deus para poder ser bênção, né? E o primeiro passo disso, em primeiro lugar, é determinar a nossa oferta ao Senhor. Então, quando a gente coloca lá, tomar consciência que a gente precisa dedicar tudo a Deus, a parte prática é essa, que é determinar uma oferta e ser fiel nessa oferta que a gente determinar a Deus, né? Isso é muito importante. Determine um valor de oferta mensal, entrega da forma que você quiser, semanalmente, quinzenalmente, mas determine aquele valor e dê aquele valor. E vai prosperando conforme você for prosperando, né? Aumente o valor conforme você for prosperando. Porque vocês vão ver, quando a gente faz isso, parece que realmente a gente prospera, né? Não que a gente vai ter abundância de valores, mas a gente começa a ver Deus abençoando em tudo mesmo. E isso é maravilhoso, né? Então, quando a gente busca Deus em primeiro lugar e honra Ele com a nossa oferta já planejada, já separada, a gente mesmo ganha com isso, né? Então, se a gente sabe, se a gente é cristã e a gente sabe que isso é um mandamento, a gente faz isso muito mais além do que um mandamento. Para a gente é um prazer poder ajudar. E há tantas formas, né, da gente usar do nosso dinheiro. A gente viu agora há pouco com a Silene, tantos projetos que Deus, né, quer que a gente faça, que utiliza o dinheiro, né, o Colheita Brasil, do AME, dos jovenzinhos lá que fazem missão, o Ebenezer, né? Às vezes a própria comunidade onde a gente está inserido precisa de um investimento, então a gente tem muito para fazer, que necessita desse planejamento e dessa determinação, né? Então, trabalho não falta, né? O que está faltando são pessoas determinadas,
conscientes da sua oferta, conscientes da sua fidelidade a Deus, para poder determinar mesmo a ajuda que vai dar, né? Um outro passo que eu coloquei aqui, que é muito importante, é anotar, né? A gente, quando começa a anotar todos os nossos ganhos e os nossos gastos, fica mais fácil controlar. Então, como que eu vou saber com que eu estou gastando? Como que eu vou saber quanto que eu estou ganhando? Principalmente aquele que não tem renda fixa, né? Pessoas autônomas. Então, pegue um caderninho, ou para quem tem facilidade, no próprio computador mesmo, numa planilha de Excel, comece a anotar, né? Ponha lá os meses e anote tudo, todo ganho, todas as despesas que são fixas, despesas que variam conforme o mês, né? E faça uma anotação que ali a gente vai ver realmente com o que a gente está gastando, se a gente está exagerando em alguns pontos, se a gente está deixando outras coisas importantes para lá, né? Então, é um cafezinho na esquina, comprar a balinha do menino no farol, qualquer coisa que a gente gastar, qualquer valorzinho, anote. Que a gente vai ver que, às vezes, esse dinheirinho que vai indo, dá um montão que a gente deixa de pagar uma conta grande necessária, porque acabou o dinheiro que a gente foi gastando um pouquinho, que a gente não anotou, não planejou, não olhou, né? Um outro ponto que eu coloquei aqui é procure ficar no azul, né? A gente sabe que a realidade do Brasil, né, pelo que a gente viu, de a cada 10 pessoas, praticamente 8 estão totalmente no vermelho, né? E isso é triste, porque a gente sabe que a cor azul, ela é uma cor da saúde, né? E a boa saúde financeira, a cor dela é azul. Então, é uma cor difícil de se manter. Às vezes, a gente tem que fazer um planejamento. Até coloquei o planejamento depois de anotar e acabei pulando de falar ele. O planejamento, ele nada mais é do que, naquela anotação que a gente faz, é planejar coisas grandes que a gente queira fazer, inclusive pagar uma dívida maior, né? Então, quando a gente planeja, a gente dedica aquilo que a gente está fazendo a Deus, Deus nos dá a capacidade de conseguir, mesmo que seja para médio e longo prazo. Então, se faz necessário também planejar, né? E depois de planejar, depois de estar tudo certinho, esse ficar no azul, né? Quando a gente conseguir se livrar, igual eu falei, às vezes é curto prazo, às vezes é médio prazo, às vezes é longo prazo. Mas Deus quer que a gente se preocupe com isso, em ficar no azul, porque Deus manda na palavra dele para fazer isso, né? E o quarto passo aqui é poupe, né? Depois que conseguiu ficar no azul, conseguiu gastar dentro do que você ganha, procure poupar, né? Eu coloquei aqui algumas passagens que falam sobre o dinheiro, que eu vou estar falando para vocês agora, tá? O ficar no azul. Olha lá, Romanos 13:8 fala que a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Então, a importância de ficar no azul e só dever para as pessoas o amor, né? É isso que a palavra de Deus manda. Então, a gente tem que procurar realmente estar organizado financeiramente. Tomar cuidado com empréstimos abusivos, né? Se o seu desejo ou o seu sonho ainda não cabe no seu orçamento, então ore ao Senhor. Planeje, peça sabedoria, veja meios de ganhar uma renda extra. Aí lá em Provérbios 22, de 26 a 27, fala assim: não seja como aqueles que, com aperto de mão, empenham-se com outros e se tornam fiadores de dívida. Se você não tem com que pagá-las, por que correr o risco de perder até a própria cama que dorme? Essa sabedoria do Senhor é maravilhosa para a nossa vida. Então, vamos dar valor ao dinheiro que a gente ganha. Se a gente não tem com que pagar, então espera um pouco. Ore a Deus, confie nele, né? Se é necessário, calma. Ore a Deus, dedique a ele, né? Porque você vai se enfiar agora no meio de uma dívida e correr o risco de perder até a cama que você dorme, né? Evite ser fiador de alguém. Provérbios 17:18. O homem com pouco entendimento compromete-se ficando fiador do seu próximo. Olha o perigo. Às vezes a gente acha que isso é uma coisa generosa para se fazer por alguém, mas não, é arriscado, e a Bíblia fala isso, né? Se complicar por causa de uma outra pessoa, né? Olha lá, Provérbios 22:7. Evite ao máximo endividar-se com uma pessoa ou com uma instituição, pois é sempre um negócio arriscado. E é verdade. Então, pegar um empréstimo para fazer alguma coisa, evite isso, porque é arriscado, né? Espere, guarde dinheiro para poder comprar, né?
Evite sujar o seu nome. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais do que prata e ouro. Olha a importância de manter o seu nome limpo, né? Provérbios 22:1 fala isso. Viva dentro das suas possibilidades, não gastando mais do que você poderia. Estabeleça dentro do seu planejamento limites de compra, limites de gastos. Né? Se você sabe que você tem um valor X que você ganha, mas você paga aluguel, paga água, paga luz, paga telefone, né? E tem que fazer a compra do mês, então estabeleça limites, né? Limites reais, não vai também colocar que você vai comprar R$100 de compra por mês para sua família, que isso é real no Brasil nosso. Mas assim, faça um limite e fique dentro dele, né? Para que você não ultrapasse o seu orçamento. Isso é muito importante, né? A gente teve uma aula, um tempo atrás, em São Paulo, há uns anos atrás, do nosso irmão Enio Natori Júnior, e ele preparou para a gente uma apostila maravilhosa que ensina, inclusive tem a parte da apostila lá, que ensina o passo a passo de como se livrar de dívidas. Então, ele deixou para a gente, ela está em PDF, quem quiser, eu vou passar até para a Silene depois, pode pedir essa apostila que ela, né, ele deixou a gente poder fazer uso dela, né, para aprender mesmo, para quem quer realmente sair do vermelho, quem quer se aprender a fazer anotações, planejamento, o orçamento doméstico na prática. Então, é só pedir que a gente libera ela. E nessa apostila, ele ensina certinho como se livrar das dívidas, né? Mesmo a longo prazo, mesmo sendo aquelas dívidas grandes. E é uma boa, né? A gente também pode fazer uso de alguns incentivos do nosso governo em relação a limpa-nome, né? A gente tem o Serasa Limpa-Nome, 2, 3 vezes ao ano, que às vezes você tem uma dívida grande e ela pode ser bem mais reduzida, às vezes até 80% do valor da dívida eles dão de desconto para você pagar. Então, a gente pode também fazer uso disso para conseguir se livrar dessa dívida, porque Deus não quer que a gente deva a ninguém. Então, a gente tem que pensar nisso, que a gente precisa se organizar ao ponto da gente conseguir viver com o que a gente ganha e se sentir satisfeita com isso, né? Aí tem aquela economia doméstica, que a gente pode também fazer uso, né? Principalmente quem não trabalha fora, quem não ajuda com uma renda, que pode fazer. Que, né, a gente bem sabe que é economizar na água, na luz, que é ensinar os nossos filhos a importância de se economizar nisso, né? Não só para a natureza, mas para o nosso bolso também. Não desperdiçar, né, alimento, não desperdiçar produtos de limpeza, que a gente sabe que é tão caro, né? Ir no supermercado maior, no atacadão, comprar em maior quantidade, né? Comprar no mercadinho do lado, sempre vai ser mais caro, né? A gente vai estar pagando pela comodidade. E não vale a pena, né? Então, tem essas economias que a gente pode estar pensando dentro do nosso lar, que faça sentido para o nosso lar mesmo, para a nossa rotina, que a gente possa adotar para poder conseguir se manter e, assim, conseguir se organizar financeiramente, né? Esse poupe que eu coloquei aqui, tem uma máxima que diz que todo dinheiro não gasto é dinheiro poupado. Né? Então, tem uma passagem lá que fala assim, em Provérbios, né? Provérbios, o livro da sabedoria, que fala: na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o que é tolo devora tudo o que pode. Então, quando a gente conseguir, assim que a gente conseguir se organizar, começar a poupar, né? Que é muito importante. Então, essas são algumas práticas que a gente pode estar usando, que vai nos possibilitar, né, mesmo que seja a longo prazo, adquirir uma paz financeira. E assim que conseguir essa paz financeira, a gente vai conseguir o quê? Oportunidades para ser bênção, oportunidades para abençoar a nossa comunidade, a nossa família, como eu falei, oportunidades de investir em nós mesmos espiritualmente, participando de eventos, né, que a igreja proporciona, né? Eu sei que tem um encontro no Nordeste, um evento maravilhoso, que eu nunca tive oportunidade de ir, mas quando a gente consegue se organizar, a gente consegue participar desses eventos, sem ser um fardo para ninguém, né? Então, se faz muito necessário a gente pensar nessa organização das nossas finanças para a gente poder abençoar, ser bênçãos, né? Tanto para nós quanto para a nossa família. Então, quero dedicar esse versículo a nós todas, que é: entregue ao Senhor tudo o que você tem, né? Tudo que você faz, porque os seus planos assim serão bem-sucedidos, né? Essa é uma promessa do Senhor que está lá em Provérbios.
e que a sabedoria divina nos guie, que a gente possa cada vez mais usar os nossos talentos, né, o nosso dinheiro para abençoar. Amém? Então, eu fico por aqui. Nossa, Amém. foi melhor do que antes. Como aprendiz, eu tinha assistido ela. Mas, olha, fantástico, Pri, muito obrigada pelo seu empenho. Eu sei o quanto é difícil a gente estar preparando material, né? Mas olha só, Deus abençoe. Vamos abrir o espaço agora para comentários ou pergunta. Quem quer fazer comentário, levante a mãozinha ou ligue o seu microfone. Então, quero agradecer, né, a Pri, né? A Pri é intimidade, né? Agradecer pela aula, né? Por tudo, assim, que nós poder conhecer um pouquinho mais dela, né? A minha mãe fala muito dela. Por isso que eu tenho ciúme dela, entendeu? Porque a mãe fala muito bem dela. Tô brincando, não, mas realmente a minha mãe fala muito bem, né? Da família da Pri, dela, né? Da generosidade, do cuidado, né? Da preocupação. Essa pessoa que nós estamos vendo, que estamos conhecendo um pouquinho mais aí, né? Essa bênção do Senhor. E com certeza Deus tem propósito, tem enviado para Manaus, né? Para a congregação de onde eu... Saúde. De onde nós iniciamos o trabalho, né? Na minha casa. Foram 2 anos, né? A congregação, acho que não me engano, fez agora em janeiro, foi 12 ou 13 anos, né? Não estou lembrada agora. Mas São 12 realmente, anos. 12. tá A vendo? gente comemorou 12 anos. Exatamente. Então, 12 anos que o Senhor nos agraciou com essa oportunidade de começar o trabalho na nossa casa, né? Minha mãe tem, assim, muita alegria em falar disso, né? Que ela abriu as portas da casa dela para esse trabalho. E com certeza o trabalho que a Pri tem desenvolvido com as mulheres lá, né? Eu tô lá no grupo das mulheres do Zumbi, e continuam, né? Minha ligação continua, não cortei o cordão umbilical, não, né? A congregação de onde eu saí, né? Faz 5 anos já que eu estou fora de Manaus. Sinto muita falta do trabalho em Manaus, da igreja, da congregação lá, onde eu pude desenvolver mais ainda a minha fé, né? E essa aula sobre finanças é uma aula muito propícia, né, para todas nós. Hoje, atualmente, eu não trabalho fora, né, devido a eu estar estudando, e meu esposo. Realmente, essa questão financeira é uma questão muito delicada, né, e que precisa de muito, como posso dizer, sabedoria, né, para organizar essa parte financeira, que nem sempre é fácil, né? E principalmente para nós mulheres, né? Geralmente as mulheres têm tendência a ser mais gastadoras, né, do que os homens. Os homens são mais seguros, assim, mais tranquilos em relação a isso, mas nós mulheres somos muito assim. Hoje a minha consciência já mudou muito, graças a Deus, mas eu já fui muito consumista, né? Na época que eu trabalhava, muito consumista. Então hoje eu me arrependo de, tipo assim, não ter poupado, né? De, nossa, o que eu gastei, quanto eu gastei disso, daquilo, né? E você fala assim, nossa, quanto eu poderia ter poupado, né? Se eu tivesse poupado hoje, eu não estaria nessa situação, ou de repente estaria a poder ajudar outras pessoas, né? Porque o objetivo de nós trabalharmos também é atender a necessidade dos santos, né? Necessidade dos outros também, né? De poder ajudar as pessoas também, né? Sabemos que hoje vivemos um período difícil na economia, enfim, vindo de uma pandemia, né? E hoje muitas pessoas encontraram outros meios de trabalho, né? Então, uma renda extra é algo que eu particularmente estou procurando, uma renda extra, né? Algo assim, nossa, fazer o quê, né? Para ter uma renda extra. Quando eu vi a ideia da irmã da Virgínia, lá na Bahia, no passado, quando eu fui no congresso, vendendo os temperos, né? Eu falei, nossa, que excelente ideia. Ela me falou que é bem baratinho. Até ela levou vendendo, né, para as irmãs lá. Eu achei muito interessante. Falei, nossa, criatividade, né? Porque hoje que as pessoas buscam ter criatividade de vender algo, fazer algo que você goste de fazer, né? Você tem que gostar de fazer, né? Para que você consiga ter uma renda extra, né? Então, assim, agradeço muito. Foi, assim, mais uma confirmação, né? Eu preciso fazer algo, né, para ter uma renda extra, para ajudar no orçamento familiar, porque realmente nós precisamos, né? Hoje a gente tem uma filha somente, mas a filha está crescendo, está crescendo e precisa de várias coisas, né? E criança, ela está na fase de crescimento e precisa das coisas, eles falam, nossa, eu não tenho, né?
Mas Deus provê, Deus tem provido, graças a Deus. E agradecer realmente, Pri, por ter a sua orientação, né, como profissional, vamos dizer assim, que trabalha com essa área. E é muito propício, realmente. Nós podemos realmente fazer muito mais, né, do que nós temos feito em prol do Colheita Brasil mesmo, né, com o trabalho, com aquilo que nós temos. E agradecer por tudo que você falou aí, nos ajudou bastante, né, para que possamos ter uma vida financeira melhor, né, mais organizada. E é preciso realmente, e é bênção, né, quando você tem uma vida financeira organizada, equilibrada, é bênção, porque você pode ajudar outras pessoas, né. Então, muito obrigada mesmo. Deus continue abençoando você e sua linda família aí, viu? Obrigada, Rosa. É verdade, né? Às vezes a gente tem a necessidade, né, de se reinventar para conseguir um extra mesmo para nossa família, né? Por que não? A gente pode, desde que no dentro do nosso lar a gente consiga fazer as nossas obrigações, as nossas demandas sem atrapalhar, então dá para pensar em alguma coisa para se investir, para melhorar, né? Para ajudar, né? E uma coisa até que eu não falei durante a aula, mas que a gente possa pensar é que nem sempre o marido é mais organizado financeiramente. Você falou que você era mais gastona, então nem sempre o marido ele é o mais organizado. Então é importante a gente determinar dentro da nossa casa quem vai ser aquele contador para cuidar das finanças. Eu falo isso porque na minha casa o meu marido não é o mais organizado. E eu sofri muito com isso, porque eu falava, não, você tem que fazer, você precisa ser organizado, você tem que administrar bem, falar não, falar sim e cuidar das contas. E ele nunca conseguiu, né? Às vezes eu arrumava, eu planejava, fazia ali umas planilhas para ele e eu começava, mas ele nunca dava continuidade. Aí eu vi um irmão nosso, que é o irmão Norton, numa aula que ele deu para a gente em São Paulo, falando que a esposa dele era essa contadora nomeada por ele para organizar a família. E eu falei, então, já que a mulher pode, então por que eu não vou fazer, né? Então, depois que eu comecei a entender que Deus estava me colocando ali para ajudar, né? E às vezes até mesmo, lógico, ele sabe tudo, eu mostro para ele, ele até se sente feliz por eu estar fazendo, e ele precisa estar ciente, né? Mas assim, de organizar, a gente tem melhorado muito, graças a Deus, né? Porque há o controle, né? E a gente se entendeu nisso. Então, se faz necessário entender nisso. Mas é muito importante ter a consciência, como é que eu posso dizer? Tem que ter a sinceridade. Se você é mais gastona, se você não consegue, então deixa que o seu marido faça, né? Se os dois são gastão, então os dois precisam conversar e entrar num acordo, né? Mas é bom nomear uma pessoa que seja mais prática para estar fazendo, para estar ajudando. Porque precisa, né, ter essa organização, esse controle. Quando os dois é gastão, tem que correr e pedir ajuda, socorro. Aí tem que ir para uma psicóloga para ajudar. E também aquele... Fala. Eu ia falar que a infidelidade financeira existe, né? A gente tem que tomar muito cuidado com ela, né? Aquelas comprinhas que faz escondido do marido, tem que tomar cuidado com isso. Ou às vezes que o marido faz, no meu caso era meu marido que fazia escondido de mim, né? E realmente isso dói, né? É como uma infidelidade mesmo. Eu falo, poxa, mas eu me organizei, de repente você chega, né? Ou falar que é um valor muito inferior do que realmente foi daquilo que ele comprou. Né? Então precisa, né, haver a fidelidade no casal, tem que estar entrosado direitinho, bonitinho, para conseguir fazer andar, né? O planejamento financeiro, né, do casal. Tem outra situação que às vezes a pessoa pensa que se ela ganhasse mais ia resolver as coisas, mas isso é um falsa ideia, né? Falsa ideia, isso mesmo. Fala aí, Ivone. Sim, concordo. É uma falsa ideia que o mundo tem colocado dentro da igreja. Que se você ganhar mais, você contribui mais. E não, como a irmã falou mesmo na aula, é você planejar. Tudo é planejado, direcionado. Assim, você vai ensinando os filhos, o esposo, a esposa, qual é os meus gastos e quais são a minha oferta. Se eu ensino isso para os meus filhos, se eu tenho essa dinâmica como padrão na minha família,
os filhos vão aprendendo. Eu tenho 2 filhos casados e uma solteira em casa. Então, eles aprenderam que tem que planejar suas finanças para contribuir com a oferta do Senhor, para o Senhor. Não é porque você ganha pouco, você não vai contribuir. É planejado. Verdade. É um princípio bíblico, né, que Jesus falou lá em Mateus, em Lucas 14, 28 e 30, ele fala: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro no centro e calcula o preço, né? Vê se tem condição, se tem dinheiro suficiente, para depois não conseguir terminar e falar, ó, tolo, né? Fez e não terminou. Então, a gente vê que é um princípio bíblico, então precisa mesmo. Isso que você falou de ensinar os filhos é excelente. Né? Quem me dera se eu já tivesse casado sabendo assim, a prática mesmo de como que é, né, a organização. Então, cabe a nós, né, ensinar os nossos, a gente que ainda tem filhos menores, né, pequenos que estão crescendo, ensinar a importância, né, de talvez uma mesada separar aquele valor do Senhor, né, a gente teve a Cecília, eu ouvi a palestra dela, achei maravilhosa, e ela falou que ela faz isso com as filhas dela, né, Sim. ela dá e ela fica de olho, quanto que está dando? Às vezes ela vê que as filhas dão até mais do que 10%, que deve ser assim, né? E isso é bom, quando a gente vê que nossos filhos estão aprendendo, isso é muito bom, a gente vê que a gente está no caminho certo, sendo um exemplo, né? Sim, isso mesmo. Aqui nós planejamos formar aquele grupo para colaborar com os R$7. Nós estamos com 9 irmãs no grupo. E a gente quer crescer mais. Amém Legal. por isso. Amém. Alguém mais quer falar? Comentar? Eu acho que uma das chaves mais importantes nisso, em decidir como nós vamos manejar o dinheiro da família, é com intenção, principalmente com a ideia de nossa oferta para o Senhor, para a obra do Senhor. Eu lembro como criança que meu pai recebia de 2 em 2 semanas. E toda vez que ele recebeu o salário dele, a primeira coisa que ele fez quando chegou em casa foi pegar eu não sei, eu esqueci a palavra, mas escrevia sempre os cheques para as ofertas daquelas 2 semanas e colocou no lugar onde ele guardava essas coisas. Então já estava feito. Ele sabia quanto e ele era muito generoso. Não ganhava muito, mas era muito generoso. Por isso que nossa família nunca passou necessidade. Porque ele estava fiel no que o Senhor providenciou para ele. E ele não ia mudar aquela oferta de qualquer jeito, se não fosse para aumentar. Então, com intenção, nós fazemos esses planejamentos. Planejar é muito importante, mas não podemos cair naquela coisa pensando, ai, esqueci o dinheiro, eu tenho só esse pouquinho aqui na minha bolsa. Eu vou dar metade disso, ou eu vou colocar R$1. R$1 na mão do Senhor pode ser uma coisa grande. Não tem nada errado com doar R$1. Mas se você faça só porque você não se preparou, como aquela parábola das moças que foram para o casamento sem preparo, não tinham óleo para as lâmpadas, então elas ficaram fora. Não planejaram. As outras foram, levaram o que era preciso e entraram. Então, isso é uma coisa que é muito importante. E não pode trocar, não pode dizer,
oh, mas eu adorei aquela sandália, ou eu gostei tanto daquele vestido, eu vou comprar. E no outro mês eu dou mais na minha oferta. Isso é com o coração corrupto, eu acho. Deixando o mundo Infidelidade. entrar. É a infidelidade. É. Então, eu agradeço, Priscila, por sua palestra. Foi muito, muito boa e bem planejada também. E com muitas coisas de valor para todo mundo praticar. Glória a Deus, né? Vamos Uhum. tentar praticar, igual você falou, é a intenção, né? Deus sabe a nossa intenção. Então, quando a gente faz realmente na intenção de agradar a Deus, Uhum. a gente tem que dar o nosso melhor, né? Inclusive as nossas finanças. Seriam os nossos talentos, né? Usar para Deus. Isso. Só comentar um pouco sobre a parte de poupar. Hoje em dia, com a internet, eu tenho aprendido muita coisa, tipo fazer um detergente bem potente. Você só precisa ter coisas pequenas que a gente tem em casa, né? Então, tem muitas coisas que a gente pode economizar aquele mês todo, você diminui, não precisa estar comprando o melhor amaciante do mercado. Tem todo um meio de fazer. Aí eu fico pensando, nossa, como minha avó se virava, né? E eu vejo que quase todas as receitas de limpeza, até de comida, de saúde, está lá o bicarbonato, o vinagre, que nunca imaginei que servia para tanta coisa, né? Enfim, o próprio sal, o açúcar, serve para tanta coisa. Então, às vezes, a mulher vai lá e compra o melhor de tudo, né? Outro dia, eu falando com uma irmã, e ela estava dizendo, Silene, essa semana eu fiquei tão preocupada, que eu comprei um extrato de tomate e depois eu vi no noticiário que o extrato de tomate dessa empresa estava trazendo doença. Eu fiquei muito preocupada com a minha família, que eu já tinha comprado para ele. Aí, sabe o que eu faço agora? Eu faço o meu próprio extrato de tomate. Coisas que as nossas avós faziam, né? Então, o mundo moderno nos traz isso, né? Uhum. A gente esquece que pode fazer coisas simples, mas que tem a mesma vantagem você comprar algo tão caro, né? Como a ideia de marca e etc. Né? É verdade. Então, essa parte de poupar, economizar, a mulher tem que ficar atenta, até na cozinha. Eu aprendi com... se você tem o gás, que é tão caro, né, aqui, você colocar a borboleta na posição que é normal, tu vai gastar mais, só tem que deixar ela no meio. E é suficiente e rende mais. Coisas assim, a gente tem que economia aprender. doméstica que ajuda. E quando você E vai ver muito. no fim do mês, o tanto que você poupou é praticamente uma cesta básica, né? Que dá para comprar. Né? Uma conta grande que dá para pagar, né? Uhum. É verdade. E o Brasil, ele é um dos países que mais gasta comida. Então, muitas vezes, as pessoas fazem comida, por exemplo, 3, 4 pessoas. A pessoa que vai fazer, ela acaba fazendo para 8 pessoas e depois aquele resto vai para o lixo. Fora. Né? E tem gente que não come comida de um dia para o outro. Não, vai para o lixo. Então, são tudo isso que, se a gente poupar e saber usar a sabedoria, quem não tem, pede, o dinheiro vai sobrar. Né? Vai sobrar. E é assim que vai render o dinheiro. Mesmo que seja um salário mínimo, vai ter condições, sim. Tá? Então, é isso, Pri. Muito obrigada. Eu que Que Deus te agradeço. abençoe. Que essa seja adiante a nossa ideia, né? De melhorar, abençoar. É a consciência, né? A consciência a gente precisa
A gente está vendo o nosso Brasil, como é triste a realidade, né? Eu não sei como que são nos outros países, acredito que seja, no caso nos Estados Unidos, bem melhor do que aqui. Mas eu acredito que é muito cultural, a gente precisa pôr na cabeça, né, que tem que haver a mudança, tem que haver a nossa mudança de mente, de atitude em relação ao dinheiro, né? O contentamento, ele é fundamental, a consciência, a intenção, tudo isso são fundamentais para que a gente possa se organizar, para que a gente possa ter a paz, né? Eu vou depois passar para você a apostila, tá? Vou passar pelo WhatsApp, Tá, do Enio, aí a quem gente pediu, coloca no é grupo. bem legal. Tá bom? Tá, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Um prazer vocês.